e você que recebe muitas homenagens, hoje ganhou mais uma, baita relógio, hein? Ah, Edu, a história, né, ela só é eternizada quando você conquista, né? E 20 anos dessa conquista do Tri Mundial, se não fossem pelos campeões e bicampeões, a gente não conseguia atingir o tricampeonato mundial. Acho que aquele grupo foi um grupo merecedor, um grupo que lutou por essa conquista. E essa iniciativa, tanto do São Paulo Futebol Clube como do Roberto Graziano com a Relógios Magno, de poder homenagear nesses 20 anos dessa conquista importantíssima, com esse relógio maravilhoso, isso mostra, né, como foi importante, né, essa conquista para os torcedores tricolores e para nós também, né, porque a gente assim consegue entrar de fato, de vez na história do São Paulo. Falando um pouquinho do São Paulo ainda, sobre o São Paulo atual, né, 2025, 20 anos depois, a gente tem um caso delicado como o do Oscar, né? Você como um ídolo do São Paulo e como ex-jogador, como tratar esse assunto? Chegou a conversar com alguém próximo do Oscar, com o próprio Oscar? Enfim, como tomar uma decisão tão difícil como essa? Não, conversei com ele, falei com ele por mensagem, né, ontem e hoje, e por sinal recebi uma camisa dele autografada, né, hoje lá no evento na casa do Ronaldo Fenômeno, que está acontecendo no Galácticos Open de tênis, e essa camisa veio até mim, né, autografada pelo Oscar, e o que eu desejo para ele é um amigo, um irmão. Eu não tive a oportunidade de jogar junto com ele, mas ele participou de alguns eventos que eu, né, promovi em Campinas, e é um menino espetacular, um menino de um coração imenso, e eu tenho certeza que o coração dele vai ser mais forte ainda do que ele. Então eu acredito que ele possa se recuperar o mais rápido possível, e aí é uma decisão que cabe somente a ele, à família, né, se realmente ele vai querer dar continuidade à carreira dele. Eu espero que sim, espero que possa decidir da melhor maneira possível, porque é jovem, é um menino que pode recuperar plenamente. Aqui, Amoroso, esse ano o São Paulino lembrou muito do seu nome na prévia da Copa Libertadores, com a possível movimentação do Marcos Leonardo, que foi aquela associação, né? O Amoroso chegou há 20 anos atrás, conseguiu fazer a diferença, era a sua torcida também que pudesse ter ocorrido esse movimento, e um pouco da sua expectativa para esse próximo passo do São Paulo, que hoje briga mais uma vez para ter uma vaga na Copa Libertadores. Sempre grandes jogadores são bem-vindos, né? E naquele momento seria muito importante que o Marcos Leonardo pudesse vestir a camisa do São Paulo, até porque a gente estava precisando de um atleta que já estava em atividade e disputando competições importantes fora. Ia nos ajudar bastante, né, naquele momento, pela ausência de jogadores importantes, que no caso era o caso do Lucas, no caso do Caleri, do André Silva. Então seria importantíssimo que ele pudesse, né, ter aceitado vestir o manto tricolor, né, porque é um manto importante, o manto do maior campeão internacional do Brasil, mas infelizmente não deu certo, e eu torço para a carreira dele continuar sendo um sucesso, mas se tivesse vindo para o São Paulo, com certeza a gente poderia ter tido uma sorte maior. Amoroso, a gente estava falando com o Júnior ali sobre essa situação do Neymar. Você viveu algo parecido quando você volta a jogar aqui no Brasil, já um pouco mais experiente. Neymar veio agora com 34 anos de idade, ainda com essa esperança de uma última Copa do Mundo. Segundo o Júnior, ele precisa parar para treinar. Como que você enxerga essa situação do Neymar? Você ainda acredita que dá para o Neymar ir para a Copa do Mundo? Ou pelas últimas declarações, principalmente do Ancelotti, a situação dele está um pouco mais delicada do que ele imaginava? Bom, o Neymar é um gênio, né? Eu sou fã do Neymar. Acho que depois do Ronaldinho Gaúcho foi o maior talento que o Brasil lançou, né? Pela história que ele fez no Barcelona, jogando pelo Paris Saint-Germain também. E eu espero que ele possa, né, atingir um nível físico que possa fazer a diferença dentro de campo, né? Porque o Neymar, eu acredito que ele, estando 80% bem fisicamente, ele joga em qualquer clube do mundo. Aí depende dele, depende exclusivamente dele, mas é um atleta que precisa ser bem colocada a situação dele de levar ou não levá-lo para a Copa do Mundo, porque você não pode abrir mão de um Neymar, mas ele tem que querer também. A
gente está aqui comemorando um lançamento que envolve um título muito importante da história do São Paulo, enfim, e coincidentemente num momento completamente distinto do São Paulo, né, que vive uma fase muito difícil, o torcedor insatisfeito, a diretoria sendo muito criticada, a temporada tendo muitos defeitos. Queria que você falasse um pouco sobre o ano do São Paulo, o momento do São Paulo, né? O que você acha que tem que melhorar para, quem sabe, a gente está aqui de novo há alguns anos falando de um título que ainda vai chegar, do torcedor acreditar que ainda dá para brigar por grandes conquistas. O São Paulo agora tem que pensar em conseguir pontuar o maior número possível para poder tentar entrar na zona Libertadores, para poder o ano que vem buscar o objetivo que o torcedor são paulino sempre almeja, que é a disputa da Libertadores. Acho que a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo, dois treinadores argentinos, mas de diferentes modos de jogar, e o Crespo também vem no momento em que perde jogadores importantes dentro do seu elenco. Eu acho que continuar dando continuidade no trabalho, pensar o ano que vem, quem sabe, de trazer jogadores que possam ser importantes, né, e vestir a camisa do São Paulo como se deve, né. Eu acho que escapou aquele jogo contra a LDU, acho que o São Paulo não fez um grande jogo, podendo ter passado tranquilamente. Eu acho o jogo mais difícil, acho que de repente poderia ter tido mais dificuldade, era o jogo, né, contra o Atlético Nacional, né, e aí o São Paulo conseguiu a classificação, mas contra a LDU eu achava que poderia conseguir essa classificação para as semifinais. Mas o futebol hoje não tem mais bobo, né? Então a gente sabe que todo mundo que enfrenta grandes times, principalmente aqueles que têm tradição na Libertadores, como é o caso de São Paulo, todo mundo vai querer ganhar. Então tem que entender melhor a situação de quando jogar uma competição tão importante quanto a Libertadores, você tem que fazer o seu resultado primeiro. Moroso, você conquistou 2 títulos em pouco mais de 7 meses. Por mais que tenha jogado pouco tempo, o seu nome está marcado na história e o carinho do torcedor é muito grande. Então eu vou te perguntar uma opinião sobre um fato da sua experiência no futebol. O São Paulo conseguiu esse ano ter 3 graves problemas que não são do futebol: uma trombose no Luiz Gustavo, um problema cardíaco no Oscar e agora um problema de hérnia no Enzo Dias. E conseguiu que os 4 jogadores de frente tivessem problemas de joelho. Azar no futebol existe, se acredita, é uma grande coincidência negativa para um cara que passou tudo que você passou. Como é que você vê a situação toda no único clube? É que na benzedeira, né, Edu? Não, mas é fatalidade, né? Eu atribuo a fatalidade a esses casos. Eu acho que o atleta está sujeito a esses tipos de lesões, digo mais lesões de articulação dentro do campo, né? Essas de trombose, esses tipos de lesões que fogem, né, do habitual do esporte, né, da atividade do atleta profissional, é complicado de você analisar, né? Mas acontecer tudo isso que aconteceu com o São Paulo, justamente no ano em que a gente, né, tinha um elenco importante, de repente conseguiria, com a contratação do Oscar, com a contratação do próprio Lucas, né, de poder ter jogadores que sabem o que significa, né, uma Libertadores, o que é vestir a camisa do São Paulo, e não poderem contribuir, não poderem dar o seu melhor dentro de campo, como aconteceu durante essa época desse campeonato. Então acho que daqui a pouco as coisas vão mudar e o ano que vem vai ser um ano melhor para o São Paulo, eu tenho certeza disso.